meu povo! Já é terça-feira e eu quero você com a sua liçãozinha na mão, acompanhando junto comigo um pouquinho mais da história dessa semana. Princípio-chave para a vida. Lembra que ontem nós falamos que Deus não iria mais enviar a chuva e nem o orvalho para que as pessoas que adoravam a Baal vissem que Baal não dava nada, que quem dava era Deus. Só que Elias estava onde? Perto de um riacho, onde ele bebia água e os corvos o alimentavam. Mas sem chuva e sem orvalho, o que aconteceu com o rio? Secou. E agora? Elias teve que sair de lá e ir para um outro lugar. E então, Deus disse para ele que ele tinha que ir até um lugar e encontrar com uma viúva. E pedir a essa viúva alimento para que ele pudesse continuar vivo, né? Porque ali perto do riacho já não tinha mais como ele ficar. Acontece o quê? Que Elias foi até essa viúva. Que talvez você fale assim, uma viúva? E mais, essa viúva tinha um filho e estava quase sem alimento. Por que Deus vai mandar Elias para uma pessoa que já não tem alimento nem para ela mesma e agora ainda vai ter que dividir com alguém? Não seria mais sensato Deus falar, não, você vai até um lugar de uma pessoa que tem um estoque gigantesco de alimento. Não, você vai lá na viúva, que tá com um estoque quase zerado, e vai pedir para que ela lhe faça um pão. E também pedir que ela lhe dê água. Então ele chegou lá e pediu para que essa mulher lhe desse um copo de água. Ela então viu aquele viajante sedento, lhe deu a água, e Elias então foi mais fundo. Eu quero que você me alimente. Só que a viúva disse assim, então, eu tenho um restinho de trigo e azeite, e o que eu tenho dá para eu e meu filho nos alimentarmos hoje e esperar a morte. Não tenho mais, eu tenho para um pão, pra gente, não tem mais. E eu não sei o que eu vou fazer. Aí Elias falou para ela assim, faz o que eu tô te pedindo, faz o pão, dê primeiro para mim e confia em Deus que nada vai te faltar. Você, no lugar dessa viúva, confiaria no profeta que tá aí falando para você que não vai faltar o alimento? Ou você diria, não, esse cara é um louco. Ele tá falando isso só para que eu faça o pão para ele e depois eu vou ter que me virar, porque esse cara é viajante, vai sumir e eu vou fazer o quê? Mas essa mulher, mesmo em meio àquela idolatria daquele povo, ela era uma mulher que confiava em Deus. Ela acreditava no verdadeiro Deus. E então ela fez aquilo que Elias havia pedido para que ela fizesse. Primeiro foi-lhe ordenado que não temesse. Embora o medo seja uma condição natural, eu e você em algum momento da vida já sentimos medo. Talvez nesse exato momento você esteja sentindo medo. É uma coisa normal que todo mundo sente. Só que muitas vezes é uma indicação de falta de confiança. Muitas vezes a gente tem medo à toa, porque a gente sabe que Deus tem promessa, mas o nosso coração fica ali, angustiado, porque não confiamos plenamente em Deus. Em seguida, o profeta disse algo que deve ter soado bastante estranho. Mesmo sabendo que aquela era a sua última quantidade de farinha, Elias instruiu o quê? Primeiro o pão para mim, depois para você. A sequência era inconfundível. Elias deveria receber o primeiro pedaço. Nada de dar para o seu filho. Primeiro para o profeta. O versículo seguinte, você pode acompanhar, 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, diz, porque o Senhor diz assim, quem vai discutir com o Deus Criador? Quem vai discutir com o Deus sustentador? Se Deus pediu, apenas faça. Esse pedido teve origem no próprio Deus. Sempre que o colocamos em primeiro lugar, nós mesmos somos abençoados. Aqueles que em todas as coisas, e eu quero que você, com a sua lição, anote, grife, faça um círculo bem grande nisso, nessa frasezinha. Todas as coisas, essa partezinha. Faça um círculo bem grande. Aquele que em todas as coisas consideram a Deus o primeiro
o último e o melhor são as pessoas mais felizes do mundo. A Bíblia é clara. Você precisa confiar em Deus. E evidências não faltam do quanto Ele abençoa aqueles que fazem o que Ele pede e cumprem os seus mandamentos. A escolha é apenas sua. Você vai fazer como a viúva? Confiar em Deus, mesmo quando parece que tudo está por um triz? Ou você vai fazer como Jezabel? Escolher um Deus aleatório e adorar na esperança de que Ele faça algo por você? Ontem falamos a respeito de caminhos. E aí? Você já escolheu o seu? Eu convido você a continuar aqui comigo ao longo dessa semana e amanhã nos encontramos para o dia mais interessante de estudos, que é o nosso momento hipertexto. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, queremos nesse momento, Pai, suplicar para que o Senhor derrame o seu Santo Espírito na nossa vida. Que essa pessoa que é o Espírito Santo se faça presente na vida de cada jovem e faça com que nós possamos, Senhor, ser transformados. Nós estamos aqui de coração aberto e dizendo, por favor, Santo Espírito, entra nesse coração e transforma. Tira tudo de ruim que tem aqui. O medo, a angústia, a autoconfiança. E que em nós fique apenas a confiança plena em Deus. Suplicamos não porque somos dignos, mas porque a Tua graça nos alcança. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.